Bom dia a todos. Esta missa será celebrada em ação de graças pela saúde e pelas vítimas todas do Covid, por todos os falecidos pelo Covid, pela pandemia, pelo senhor Nicola, pelas famílias Nogueira, Rodrigues, Melo, Trícios, Chervinsky, pelos falecidos Moacir Jacinto Ferreira da Silva, 41 anos, Helena Lacerda Ferreira da Silva, senhor Darcy e o Wagner Marchola. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso irmão, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, irmãos e irmãs que nos acompanham de nossas igrejas domésticas. Celebramos hoje a segunda-feira da Semana Santa deste ano, que novamente ainda deve ser virtual, porque não conseguimos vencer esta terrível pandemia. De nossas casas, de nossas igrejas, estejamos sempre atentos à palavra de Deus, que deve nos orientar para que tenhamos um mundo melhor, mais seguro, mais humano. Reconheçamos as nossas faltas, as nossas falhas, as nossas omissões, para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus, nosso Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza nos caminhos da vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei, ó Deus, ao vosso povo, que desfalece por sua fraqueza, recobrar novo alento pela paixão do vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolhamos com atenção a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra.
Os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo o que dela germina, que dá respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. O Senhor é minha luz e salvação. Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera do Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Salve nosso Rei. Somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa, ela fez isto em vista da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus
Tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram até lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos ontem a nossa Semana Santa de 2021. Lembrando ou relembrando, a Semana Santa de 2020 foi celebrada virtualmente. Passamos um ano e ainda não conseguimos vencer essa terrível pandemia. Por essa razão, novamente estamos celebrando a Semana Santa virtualmente. Mas a nossa fé deve permanecer a mesma. Mesmo não estando presentes, o que é muito mais agradável celebrarmos juntos com os irmãos e irmãs, não deixamos de celebrar a grande semana da nossa fé. Ontem, domingo de Ramos, nós víamos Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém, através de Betfagé e de Betânia. Eram pessoas e povoados pobres que acompanhavam Jesus alegremente, efusivamente. E conta o Evangelho de ontem que Jesus estava no meio deles, nem à frente, nem atrás. Ou seja, aquele que vem em nome de Deus está no meio do povo. Ele se mistura, ele sente as dores do povo. Chegando em Jerusalém, Jesus percebe que aquela multidão que o seguia poderia sofrer uma reprimenda muito grande por parte das autoridades religiosas. Poderia haver derramamento de sangue. E Jesus não queria isso. Jesus não queria a morte de ninguém. Por essa razão, no Evangelho de ontem dizia: Jesus se retirou por 6 dias, voltando a Betânia, para que não houvesse derramamento de sangue. E aqui encontramos no Evangelho de hoje, Jesus em Betânia, visitando a casa de Marta, Maria e Lázaro. Lázaro, aquele que ele havia ressuscitado, e a casa ainda cheirava a morte. A casa ainda tinha o odor da morte. Por isso Maria vai perfumar a casa, vai ungir os pés de Jesus com perfume caro, para que aquele odor de morte se afaste. Ora, junto com Jesus estava Judas Iscariotes, aquele que trairia Jesus. E ele se espanta. Por que gastar tanto dinheiro? Porque esse perfume era muito caro, com aquele que certamente logo mais iria ser morto. Judas já havia planejado entregar Jesus. E Jesus diz: não deixe que ela faça isso,
porque Judas havia sido inconveniente e hipócrita. Ele dizia: em vez de gastar esse dinheiro com o perfume, distribui aos pobres. Jesus bem sabia que Judas era ladrão. Ele era o responsável pela bolsa comum e ele desviava dinheiro. Ele era um corrupto. Ele não estava preocupado com os pobres. Ele estava preocupado com eles, ele próprio, com ele mesmo. Jesus vai dizer a frase: pobres sempre tereis entre vocês, porque vocês não querem aceitar o reino de Deus. Vocês querem a restauração do reino de Davi. O reino de Davi também não era um reino justo. Havia muitos pobres no reino de Davi. E Jesus já antevia toda essa situação. Jesus sabia que o reino de Deus seria rechaçado. O reino de Deus é um reino de igualdade, é um reino de fraternidade. Por isso, Jesus repreende Judas, sabendo que Judas está sendo apenas um defensor de causa própria, uma pessoa hipócrita, uma pessoa que estava tramando já a morte de Jesus. Diz o Evangelho que muitos judeus, quando se fala no Evangelho de judeus, se está falando de pessoas religiosas, pessoas que frequentavam o templo, que rezavam muito, que falavam em nome de Deus. Eles também foram a Betânia, porque ouviram falar que Jesus havia ressuscitado Lázaro. Mas eles não foram lá para ficarem alegres porque Lázaro havia ressuscitado. Eles queriam também matar Lázaro, para apagar toda a evidência do poder de Deus, para não deixar que Lázaro fosse um testemunho da vontade de Deus. E lá estavam para matar Jesus e Lázaro. Mas começaram a ficar preocupados, porque o povo mais pobre começava a acreditar em Jesus. Por essa razão eles decidem, lá mesmo em Betânia, nós temos que prendê-lo, nós temos que matar esse homem. Esse homem é perigoso, ele está desviando os fiéis. Não que eles estivessem preocupados com o povo pobre, mas estava desviando os fiéis, e com isso o faturamento do templo diminuiria. Por essa razão, como dizia o Evangelho de ontem, é melhor que um só homem morra do que uma multidão pereça. E decidem, matam Jesus de forma violenta, mas Deus o ressuscita para continuar, agora não mais no meio de nós, mas para continuar em nós. Nós temos todos o Espírito Santo de Deus. Tenhamos consciência ou não tenhamos, nós que temos consciência, a nossa preocupação e a nossa tarefa é maior. É fazer com que a vontade de Deus prevaleça nesta terra tão injusta. Nós estamos vivendo esta terrível pandemia.
Já passamos os 300 mil mortos. É muita gente. É muito descaso das autoridades. Eles fazem um lockdown, nos mostram na televisão. Ah, mas as praias estão sendo invadidas, festas clandestinas estão sendo realizadas. É verdade, não é mentira não. Mas eles não mostram o transporte coletivo, que está abarrotado, porque muitos patrões não querem perder o seu lucro e o povo precisa comer. Nesta época terrível de pandemia, muitos já perderam o emprego, muitos já estão passando fome. Alguns apresentadores, formadores de opinião, fazem campanhas para se engrandecer. Como seria bom que eles dessem parte do seu poupudo salário para satisfazer as necessidades básicas dos pobres. Nós, em nossas igrejas, também fazemos o que podemos, mas não fazemos alarde, não fazemos propaganda, como vimos em programas televisivos, programas que utilizam a miséria do povo para pedir que o próprio povo contribua. Como seria bom que esses homens maus, que são formadores de opinião, pensassem de outra forma. Nós vemos os programas que vão arrecadando milhões e milhões. Criança Esperança, que nem sempre sabemos para onde vai o dinheiro, dinheiro que vem do povo. Big Brother Brasil, que faz um escândalo com a pessoa humana. Pior aqueles que se dobram a essa vontade. Pior ainda aqueles que acompanham. São capazes de votar para tirar uma pessoa daquele programa. Mas são incapazes de se indignar com a fome de tantas pessoas, com a morte de tantas pessoas. A cada dia nós aumentamos o número de intenções de pessoas que vão partindo. Já nos cemitérios, os enterros não são mais até às 5 horas da tarde. Eles já estão avançando noite adentro, porque é necessário enterrar urgentemente aqueles que morrem vítima da incompetência e do desrespeito das nossas autoridades que demoraram para comprar a vacina. Agora se arvoram no direito de dizer: não, tem que tomar vacina. Mas quanto negacionismo! Quantas vezes ouvimos falar no kit de prevenção, que inclui cloroquina, ivermectina e outros remédios que não servem para nada, a não ser para dar lucro, e lucro exorbitante às indústrias farmacêuticas, e gastos jogados fora. Não, nós precisamos de vacina, e a vacina gratuita a todos, o mais urgente possível. E precisamos fazer um lockdown sério, um lockdown que é necessário. Ainda ontem ouvíamos que
o prefeito de Araraquara, que é de um partido que muitas vezes não gostamos, porque nos ensinaram a odiar, e nós esquecemos que Jesus nos ensinou a amar. Em Araraquara, já há 2 dias, não há morte de ninguém, porque o prefeito decretou um lockdown sério para que todos ficassem em casa e que ninguém passasse fome nem fosse mandado embora do emprego. Que belo exemplo! Mas infelizmente muitos corações ainda estão cheios de ódio. Como o ódio se espalha! Parece que o ódio vem junto com esse vírus e ele vai impregnando nas pessoas, e as pessoas vão agindo não por amor, mas por rancor. Não nos esqueçamos nesta Semana Santa, Jesus se entrega por amor, porque se ele não se entregasse, muitos morreriam no lugar dele. Jesus não queria a morte de muitos. É melhor que um só homem morra para que muitos tenham vida. Não nos esqueçamos da Semana Santa, saibamos celebrá-la com fé, não apenas uma lembrança remota, não apenas uma lembrança que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas uma Semana Santa que acontece diariamente em nossas vidas. Saibamos nos preparar dignamente para celebrar a ressurreição. E celebrando a ressurreição, recebendo o Espírito de Deus dentro de cada um de nós, saibamos demonstrá-lo, saibamos revelá-lo ao mundo. Mesmo aqueles que não creem, estes também são nossos irmãos e irmãs. Eu não me canso de repetir, nós não nos dividimos por religiões, nós nos dividimos por condições sociais, entre ricos que têm muito e pobres que não têm nada, ou classe média que estão caminhando para perder seus privilégios. Saibamos estar juntos com aqueles que Jesus estava, para que não tenhamos mais pobres entre nós. Aí sim será um grande sinal que o reino de Deus venceu o reino das trevas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, aonde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nesta mesa de ofertas coloquemos todas as nossas aflições, de um modo especial pela família Franca, Frazão Oliveira, Forte Cordeiro, Pereira, Cano, Teófilo,
e por todas as famílias, mas de uma maneira particular pelas famílias que estão sofrendo, chorando a partida de seus entes queridos, vítimas dessa terrível pandemia do Covid-19. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos para nós celebrar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Considerai, ó Deus, com bondade os sagrados mistérios que celebramos e o remédio que destinastes a sanar o mal que cometemos. Produz em nós a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Já se aproximam os dias da sua paixão salvadora e da sua gloriosa ressurreição, dias em que celebramos com fervor a vitória sobre o antigo inimigo e entramos no mistério da nossa redenção, enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença em humilde adoração. Nós nos associamos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por todos, por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis, meus irmãos e irmãs, o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nossos bispos Odilo e Luís e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De um modo particular, Moacir Jacinto Ferreira da Silva, Helena Lacerda Ferreira da Silva, Darcy, Wagner Marsola e todos os vitimados pela Covid-19. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Eis convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Jesus nos deixou uma única e bela oração, a oração da vontade de Deus. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos:
Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que essa paz nos dê a serenidade para respeitarmos este lockdown. Não viajemos, não saiamos de casa. Aprendamos a nos preservar para preservar nossos irmãos e irmãs. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para esta ceia do Senhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Oremos. Visitai, ó Deus, o vosso povo e assisti com vosso amor de Pai aos que celebram os vossos mistérios, para que conservemos pela vossa proteção os remédios da salvação eterna que recebemos de vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrando que ainda hoje,
Amanhã, terça-feira e quarta-feira, nossos horários seguem estes, os normais. Na quinta-feira, celebramos a instituição da Eucaristia a partir das 6 horas da tarde. Sexta-feira Santa, nós nos encontramos virtualmente às 10 horas da manhã para uma meditação, às 15 horas para a celebração da Paixão de Cristo e às 18 horas para a Via Sacra, tudo virtual. No Sábado Santo, nós nos reuniremos às 6 horas da tarde para celebrar a Vigília Pascal. Domingo de Páscoa, missa às 10 e às 6 horas da tarde. Todos estão convidados a participar virtualmente, principalmente nos dias do Tríduo Pascal, através do Facebook e do YouTube, e também será transmitido. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em casa, fiquemos com Deus, Ele permaneça conosco e tenhamos todos um bom dia. Graças a Deus.